Direito notarial e registral, teoria geral. Continuando ainda a falar dos princípios em relação aos delegatários, vamos relacioná-los às incompatibilidades. E como já vimos, o princípio da independência ele é mitigado pelas incompatibilidades. E as incompatibilidades são as impossibilidades de cumulação da atividade com outra atividade, nos termos do artigo 25 da Lei 8.935, por conta dos direitos e deveres associados à atividade notarial e registral, conforme já vimos. Logo, é baseado também na ética e na moral públicas. E o artigo 25 fala que o exercício da atividade notarial e de registro é incompatível com o da advocacia, o da intermediação de seus serviços ou o de qualquer cargo, emprego ou função públicos, ainda que em comissão. O parágrafo 2º nos alerta que a diplomação, na hipótese de mandato eletivo, e a posse, nos demais casos, implicará no afastamento da atividade. Portanto, como lemos, as incompatibilidades são em relação à advocacia porque ofendem a imparcialidade, porque o notário e o registrador eles são imparciais, eles têm um compromisso com o ordenamento jurídico. Já o advogado ele é parcial, ele tem um compromisso com o seu cliente. Outra incompatibilidade é a intermediação dos serviços, que é basicamente a promoção irregular deste serviço. Temos ainda a incompatibilidade em relação a cargo, emprego ou funções públicas. E nesses dois casos precisamos ficar atentos, porquanto essa incompatibilidade em relação à intermediação de serviços, ela não impede o notário ou registrador de ser sócio de uma empresa. No entanto, é preciso estar atento, porquanto se essa empresa fizer a promoção irregular dos trabalhos da serventia, então ele não poderá ser sócio dessa empresa. Temos ainda a incompatibilidade em relação ao mandato eletivo. E é importante lembrar que, embora a lei expressamente não declare, existe a necessidade de descompatibilização em relação ao cargo eletivo, porquanto se trata de uma função pública. E nesse caso, o TSE, com base na resolução 23257 de 2010, determinou isso. E essa resolução é baseada numa consulta que diz que o titular de serventia extrajudicial, por ser, no exercício de suas atividades, servidor público em sentido amplo, deve se afastar de suas funções até 3 meses antes das eleições, conforme disposto no artigo 1º, parágrafo 2º, a linha L da Lei Complementar 64 de 90. E aí ele cita vários outros julgados que dão aso a esse entendimento. E o artigo 1º fala que são inelegíveis os que, servidores públicos estatutários ou não, dos órgãos ou entidades da administração direta ou indireta, da União, Estados, Distrito Federal, dos municípios, dos territórios, inclusive das fundações mantidas pelo poder público, não se afastarem até 3 meses anteriores ao pleito, garantindo o direito à percepção de seus vencimentos integrais. Portanto, o TSE exige a descompatibilização em até 3 meses antes do pleito. Lembrando que caso o notário ou registrador for eleito, ele deverá ser afastado da delegação, nos termos do artigo 38.3 da CF, com base nesse recurso ordinário em mandato de segurança 15.161 de 2004, do STJ, dizendo que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da medida cautelar da ação declaratória de inconstitucionalidade 1531, decidiu atribuir ao parágrafo 2º do artigo 25 da Lei 8.935 interpretação que exclui de sua área de incidência a hipótese prevista no inciso 3 do artigo 38 da Constituição Federal, mesmo após a nova redação dada ao caput pela Emenda Constitucional 19 de 98, declarando acumuláveis a função de vereador e o exercício da atividade notarial. Portanto, ele deverá se afastar da delegação, salvo no caso de vereador com compatibilidade dos horários, nos termos do artigo 38.3 da Constituição Federal, que diz que ao servidor público da administração direta, autárquica, fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplica-se as seguintes disposições: investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função,
sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo e, não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior, que diz respeito à opção pela remuneração em relação aos prefeitos. E é preciso prestar atenção, porquanto, conforme a determinação lida, ele afasta o delegatário da delegação, mas não extingue a delegação. Dessa forma, ele continua sendo delegatário afastado de suas funções.